24 de junho, celebramos o nascimento de João Batista. 29 de agosto, celebramos o martírio de João Batista. Igual a ele, somente São José, que celebramos no dia 19 de março e de 1º de maio. Acima deles, apenas a Virgem Maria, com todas as festas e solenidades da Virgem Maria, e mais acima ainda as festas e solenidades do Senhor. Mas por que esse homem, como nós ouvimos, é tão importante para cada um de nós? Porque João Batista, ele é a figura de um autêntico cristão. Olhar para João Batista, deveríamos nos ver em João Batista. Olhar para ele, ver o seu exemplo, ver a sua vida, ver o seu testemunho, deveria ser para mim e para você um grande exemplo, e mais do que isso, deveria ser um espelho de alguém que verdadeiramente crê em Jesus Cristo e adere a sua vida a Jesus Cristo. Faz uma adesão total a Jesus Cristo. Mas por que João Batista, ele é considerado este autêntico cristão antes mesmo de conhecer o Cristo? Porque o começo da vida de João Batista, eles se conheceram um no ventre da mãe. Ele e Jesus, um estava no ventre da sua própria mãe. Quando Maria vai às pressas visitar Isabel, as duas estavam grávidas. Você conhece o Evangelho. Quando Maria chegou, o ventre de Isabel estremeceu e ela ficou cheia do Espírito Santo. Ali eles se conheceram, mas não é um conhecimento como nós somos acostumados. Conheceram-se profundamente ou intimamente, até mesmo dentro do ventre da mãe, porque o fogo, a chama do Espírito Santo que estava em Maria, porque ela carregava Jesus, atingiu João Batista no ventre da sua mãe. Mas depois, o Evangelho não relata mais nada desses dois. Nós sabemos que eles eram primos, não sei, de 3º, de 4º grau, porque Maria era prima de Isabel, então era uma prima assim meia distante, até mesmo geograficamente eles não moravam perto um do outro. E o Evangelho vai relatar este encontro de Jesus e de João Batista, ainda do ventre da mãe, e depois somente quando João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que ele cresça e que eu diminua. Depois João Batista some, vai ser decapitado, vai ser morto. Este homem é considerado tão grande por 3 realidades. A primeira, o sobrenome João Batista. Claro que Batista diz da missão de João, porque ele veio trazer um batismo diferente do batismo que os judeus faziam. O batismo que os judeus faziam era uma espécie de purificação, onde eles iam por si só e faziam ali as suas purificações. Eles faziam alguma coisa ali e basta, já estavam purificados. João vem trazer um batismo, e não somente um batismo de conversão, mas João vem mostrar que agora a verdadeira purificação não depende mais de coisa que fazemos, não depende mais de um rito que participamos, mas o verdadeiro batista, ele nos mostra que nós precisamos de Deus para sermos purificados. Essa é a primeira característica do João Batista, que deveria ser a nossa característica como autênticos cristãos. Eu dependo de Deus para ser purificado. E muito mais do que ter consciência que eu dependo de Deus para ser purificado, eu devo ser testemunho para todos que não existe purificação sem ser em Deus, sem ser com Deus. Tantas pessoas hoje acham que fazendo coisas vão se salvar. E eu não estou dizendo pessoas fora da igreja, eu digo pessoas até mesmo dentro da igreja que acham que a salvação ela é comprada. Ela é comprada pelas coisas que fazemos, ela é comprada pelas promessas que fazemos, ela é comprada pelas orações que participamos. A salvação não é comprada.
A salvação foi adquirida na cruz de Jesus. E por isso que quando João, recebendo este nome de Batista, ele faz a novidade do Novo Testamento. Não mais o Antigo Testamento que trazia o rito pelo rito, ou seja, eu fazendo coisas vou me purificar, como os judeus vivem ainda hoje. É pelas coisas que eu vou fazendo que eu me purifico. Mas João Batista não traz essa realidade. Ele traz essa realidade dizendo, não faça apenas um batismo, ou não receba apenas um rito, ou não participe apenas de alguma coisa pela tua própria iniciativa. Mas o primeiro que teve iniciativa de te salvar é aquele que pode te purificar continuamente. Essa é a primeira característica de um autêntico cristão. A sua própria vida indica que a verdadeira salvação vem de Deus. Comece a se rever nessa primeira característica. A segunda característica de João Batista. Ele é um homem da mortificação. O homem da penitência. O homem da ascese. O próprio Evangelho vai dizer que ele ficava nos montes, que ele ficava nos desertos, vestia-se com pele de animais, comia apenas o mel silvestre. Ele vivia uma penitência constante, porque ele sabia que sozinho ele não se salvava. Por isso que ele é o homem da mortificação. Por isso que ele é o homem da penitência. Mas quem somos nós ainda hoje, em pleno século XXI, de fazermos penitências? Isso já é coisa do passado? Podemos pensar assim. Isso já é coisa do passado, já é coisa dos antigos. A igreja vivia isso na antiguidade. Hoje não precisa mais se fazer penitência. Porque hoje já não existe mais coisas em nós que precisam ser retiradas, ou além do mais, não precisam ser controladas. Por que fazemos penitências? Por que um autêntico cristão faz uma mortificação como João Batista fazia? Porque existe dentro de nós paixões desordenadas. Até os santos padres, os padres antigos, eles dizem que o demônio, ele nos prende, às vezes por um fiozinho de nylon, mas ele nos prende por aquele fiozinho, em alguma paixão desordenada. E se eu vou me deixando levar por aquela paixão desordenada, aquele fiozinho engrossa, vai virar uma corda. E se eu me deixo levar mais ainda por essa paixão desordenada, aquela corda vira uma corrente, e aí eu me torno escravo dessa paixão. E é por isso que as penitências, por isso que a mortificação que João Batista nos ensina, ainda são muito atuais. Porque o demônio continua o mesmo, nos prendendo por esse fiozinho, por essa corda ou por esta corrente. A segunda característica de João Batista, que ainda é muito atual para mim e para você, precisamos nos penitenciar. Precisamos fazer penitências. Precisamos viver a mortificação da nossa carne. Eu não estou dizendo para você se sacrificar, eu estou dizendo para você se penitenciar, que é diferente. Você se penitencia tirando algo da sua vida para que você tenha um autocontrole e não se deixe escravizar nesse fiozinho de nylon, nessa corna ou nessa corrente. Por onde que o demônio tem pego você? Por qual paixão desordenada que o demônio tem pego você? Essa é a segunda característica. A terceira e última característica de João Batista. Ele é o grande profeta. Mas é o grande profeta por quê? Ele é o grande profeta que tem um marco. Ele é o grande profeta que nasceu no Antigo Testamento, tanto que Lucas vem trazer justamente esta forma, ele relata o nascimento de João Batista para dizer justamente que ele é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo ele é um grande profeta do Novo Testamento. Por quê?
Porque não é somente aquele que anuncia com as suas próprias palavras aquilo que virá, mas ele aponta com a sua própria vida aquele que está no meio de nós. Este é o verdadeiro profetismo que eu e você, quando fomos batizados, recebemos. Porque quando fomos batizados, recebemos 3 realidades, 3 mundos, teologicamente falando: o mundo sacerdotal, o mundo real e o mundo profético. Eu sou sacerdote, profeta e rei. Todos os batizados são assim. E o profeta do Novo Testamento, ou seja, o autêntico cristão, ele fala de Deus, mas não apenas das coisas que virão, mas ele aponta com a própria vida a presença de Deus no mundo. Ou seja, o verdadeiro cristão é um outro Cristo no mundo. Por isso que é autêntico. Mas padre, isso é muito difícil. Mas padre, isso é impossível. Não é impossível, porque senão João Batista não teria conseguido. Porque senão João Batista, que era homem de carne e osso como eu e você, que era pecador como eu e você, não teria conseguido. Mas ele conseguiu ser o Batista, ou seja, anunciar para o mundo inteiro que sem Deus não existe uma purificação verdadeira. E ele se mortificou, ele viveu a penitência para que ele não fosse preso, para que ele não fosse escravizado pelas suas próprias paixões desordenadas, nem por um fio, nem por uma corda, nem mesmo por uma corrente. E ele foi o grande profeta, porque ele, com a sua própria vida, ele falou de Deus e apontou Deus. Ele indicou Deus. Ele indicou o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o verdadeiro profeta, ele traz, como João Batista, uma realidade muito interessante. A mãe de João Batista era estéril. No nascimento ou na concepção de João Batista, ela se tornou fecunda. O verdadeiro profeta é capaz de fazer daquilo que é esterilidade, daquilo que é algo estéril, daquilo que não existe vida, é capaz de tornar algo fecundo. E aquilo que era mudo, tornou-se voz que clama no deserto. Que hoje você se torne esta voz que clama no deserto. Não seja mudo, mas seja a voz que clama no deserto, sendo um verdadeiro cristão que indica no mundo a presença de Deus pela mortificação, e que a tua vida testemunhe: sem Deus não somos purificados.